Bom dia, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. E hoje vamos continuar no dia 12 de setembro, que é o dia 255. Vamos continuar em Isaías capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 16. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar? Quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera a Síria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve, cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemes. Remate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seu propósito no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isto com o meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro, derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como camponeses ajuntam ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta. Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado da madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria, e fogo ardente consumirá sua glória. O Senhor, a luz de Israel será o fogo, o santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como um fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o Senhor, o soberano Senhor dos Exércitos, já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos Exércitos: ó meu povo em Sião, não temos assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe.
ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam agora, os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Miquimás. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo, o povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís, a pobre Anote. O povo de Madmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia, sacode o punho contra o belo Monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam o soberano Senhor dos exércitos, cortará com grande força a poderosa árvore da Síria. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra, cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Do tronco de linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá como cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro está seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhos descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca, o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia os descendentes de Jessé serão uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo. Aquele que restarem da Síria e no norte do Egito, do sul do Egito, da Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Ramate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá, e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filístia no oeste. Juntos atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho. Moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte, que o dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Síria, como fez por Israel há muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito. E agora em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 11 a 21. Vocês me obrigam a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois como grandes paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela 3ª vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo o que tenho. Embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam.
Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que, mesmo assim, fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Algum dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós mesmos espírito e andamos nos passos um dos outros, agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei em vocês e vocês não gostem de minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que, ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. E agora em Salmos, capítulo 56, versículo de 1 a 13. Ao regente do coral, o salmo de Davi sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com a melodia, pomba em carvalhos distantes. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando e me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade. Ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas, sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão. Pois me livrastes da morte, não deixastes que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. E agora em Provérbios, capítulo 23, versículos de 6 a 8. Não coma com pessoas mesquinhas, não deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, coma e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Até amanhã, no dia 13 de setembro.